como melhorar o nosso casamento, como fazer com que o nosso casamento melhore com o passar dos anos. Sejam todos muito bem-vindos. E a gente está repetindo esse tema porque na segunda-feira que a gente fez, eu não dei conta de falar tudo por causa das perguntas. E porque a gente ouve falar, né, que com o passar dos anos o casamento vai esfriando e vai ficando ruim. Só que a gente pode viver o contrário, a gente pode viver com o passar dos anos o casamento melhorando. Por quê? Porque quando a gente sabe o caminho, quando a gente compreende o caminho, a gente vai aumentando a intimidade, a gente vai aumentando a confiança, a gente vai aumentando a conexão, as pontes, aquelas pontes que eu falei pra vocês na outra live. A gente vai fortalecendo a aura do casal, o campo de amor. Então, como é que a gente faz isso, Fran? Uma das coisas que é interessante da gente pensar e da gente observar a gente vai falar sobre isso, como reviver o fogo da paixão em um relacionamento duradouro. Vamos falar sobre isso, Ariane. Uma das coisas muito importantes para a gente poder manter um relacionamento aceso e melhorando a cada ano, é se melhorando a cada ano. É trazendo o nosso brilho, a nossa sensualidade, a nossa autoconfiança, a segurança em nós mesmas ou em nós mesmos. Isso é um ponto absolutamente imprescindível no relacionamento que dá certo. É você entender a autossegurança. É você saber que a sua parte é responsabilidade sua, a parte do outro é responsabilidade do outro. Isso parece uma coisa muito óbvia, muito simples, mas não é tão simples. Por quê? Porque muitas vezes a gente troca as bolas, a gente quer absorver a responsabilidade do outro pra gente, quer resolver tudo o que é do outro e a gente joga o que é nosso pro outro resolver. A gente quer que o outro traga a nossa felicidade, a nossa satisfação, a sensação da gente se sentir bem, segura, e a gente troca os papéis. E quando a gente troca os papéis, a gente coloca um peso na relação, a gente traz cobrança. E todas as coisas negativas, elas vão esfriando a relação. Todas as coisas que pesam, todas as coisas que cobram, todas as coisas que trazem insegurança, elas vão esfriando a relação. Uma coisa muito importante, como a Ariane falou aí, como acender a paixão. Eu tenho um vídeo só falando sobre paixão, mas a paixão, ela é mantida, uma das condições para manter essa paixão acesa é a nossa autocapacidade de estar nos sentindo bem com a gente, né? Porque quando a gente não tem uma saúde legal, até quando a gente está com a nossa alimentação ruim, que baixa a quantidade de hormônio, e que acontece alguma coisa dentro da gente, seja a nível de insegurança, de poxa, será que o outro me ama? Será que o outro me deseja? Será que meu corpo é atraente? Será que o corpo de outra pessoa é mais atraente? Será que o outro queria que eu fosse diferente para ter mais desejo? Quando esses pensamentozinhos ficam rondando na nossa cabeça, geralmente a nossa quantidade de entrega é menor, a nossa capacidade de se expandir na sexualidade é menor. Então a gente vai se fechando com as nossas caramiolas e elas só vão aumentando, porque tudo que a gente pensa vai aumentando quando a gente repete. Então é muito importante que a gente pare e pense: as minhas ações no dia, no meu casamento, elas estão crescendo a minha relação ou elas estão murchando a minha relação? Como é que eu cresço a minha relação? Primeiro ponto eu já falei pra vocês, eu cresço a minha relação trabalhando a minha autoconfiança. Eu tenho que entender que eu sou uma coisa tão valiosa que se o outro decidir partir a 1000,
o outro vai estar perdendo um grande tesouro. E eu de uma coisa bem sincera para vocês, eu sei que isso é doído para muita gente. É doído para todo mundo que passa por isso, porque quando a gente está com o nosso coração abalado por questões que acontecem no relacionamento, seja uma frieza, um desprezo, uma traição, uma sensação de desencontro, eu sei que isso dói muito e às vezes a nossa mente fica toda voltada para isso. A gente acorda e dorme pensando nisso e a gente fica ali, né, com o coração bem despedaçado. Mas pense o seguinte: você só pode ser você. Não queira ser diferente do que você é, porque aí é que dá tudo errado. Você só pode ser quem você é. Aceite ser o que você é. E seja o melhor você para você que você pode ser. De verdade, olhe para você e diga: eu vou desistir de ser diferente de quem eu sou. E eu vou ser o meu máximo com carinho, com amor, com doação para mim. E eu vou trazer essa força lá de dentro. E o outro vai ter o presente de me ter ao seu lado. Então, quando a gente pensa isso, a gente está se trazendo a nossa melhor versão, a nossa potência, a nossa valorização. E quando a gente entende que o outro também é um tesouro, que o outro também é um presente, quando você pode enxergar naquela pessoa como um presente, sem deixar de se ver como um presente, você abre algumas coisas bem especiais no seu coração por essa pessoa. Uma coisa que a gente perde muito quando a gente vai se relacionando durante muito tempo é a capacidade de admirar o outro e de dar valor às pequenas coisas no dia a dia. A gente esquece as coisas que nos fez apaixonar e muitas vezes aquilo que nos fez nos apaixonar pelo outro é aquilo com o qual a gente reclama e que é um motivo às vezes que existem desentendimentos. Por exemplo, eu comecei a me relacionar com aquela pessoa porque ela era diferente de mim, ela me completava. Eu era tímida e a pessoa era extrovertida e a pessoa conversava e me alegrava. Eu gostava de ficar em casa, mas a pessoa gostava de sair, então ela me movia para eu conhecer novas pessoas e conhecer novos lugares e enfim. Então era muito legal e aí vai passando os anos e aí você vai entendendo que você quer ser você de novo. E aí você fala: não, porque essa pessoa fala muito, essa pessoa quer me tirar muito de dentro de casa, porque essa pessoa se movimenta muito. Então aquilo que inicialmente foi o motivo dos seus olhos brilharem, depois torna-se o motivo de você reclamar, da gente reclamar. Então a gente tem que entender que, poxa, vamos ver realmente o que a gente quer, né? Porque não dá pra gente desescolher às vezes no meio do avião. Se a gente tá no meio do avião e a gente escolheu esse voo, não dá pra chegar lá em cima e dizer: olha, desisti disso aqui. Então no casamento até dá pra gente fazer isso, não é? Mas depois criam-se as confusões da nossa mente: tô certa, tô errada, vou me arrepender, não vou me arrepender, então o que eu faço com isso aqui? Eu jogo pra frente, não jogo pra frente? Então sente no seu coração o que fez você se apaixonar por essa pessoa. Busque essas características de novo. Renove a sua paixão a cada dia. Às vezes quando a gente está na rotina do dia a dia, na rotina do trabalho, na rotina do estresse, a nossa cabeça não consegue pensar no lazer, no romance, no divertimento, no outro, naquilo que foge dos problemas. A gente fica pensando só nos problemas. E isso afasta muito as relações de amor. Só ficam as relações de obrigação. E aí a nossa vida passa a ser apenas obrigação. E isso adoece a humanidade. Isso é muito causa de ansiedade, depressão, angústia, pânicos e muitos tipos de doenças. Porque
A gente deve a alegria, o divertimento e o bom humor ativa e fortalece nosso sistema imune, ativa e fortalece a nossa qualidade de saúde interna. E isso mantém o bom funcionamento dos hormônios, mantém o bom funcionamento da nossa mente, do nosso coração. E isso proporciona que a gente tenha uma relação de amor verdadeira, uma relação de amor saudável, uma relação de amor intenso com o nosso companheiro. Então é como se você estivesse entendendo que é importante regar esse casamento de novo e de novo e de novo. Às vezes, quando a gente se acostuma com algo, a gente deixa esse algo meio de lado. É meio que natural do ser humano. Quando a gente quer muito algo, coloca toda aquela adrenalina, aquela energia de conquista, aquela energia de expectativa, aquela energia de sonho, de fantasia. Seja qualquer coisa, um carro, uma roupa, uma viagem, um encontro. E aí quando a gente consegue aquilo e a gente se acostuma com aquilo, a gente muitas vezes deixa aquele valor, aquela importância que a gente tinha murchar. Mas a gente pode alimentar isso com a nossa consciência e lembrar todos os dias: olha que carro legal que eu comprei, eu agradeço, e trazer a importância desse carro que era tão importante para mim. Olha que carro legal, eu posso manter a importância desse carro, dessa roupa, dessa viagem, desse relacionamento. Todas as coisas que são importantes, elas podem se manter importantes. A gente pode manter isso sem descartar aquilo que a gente já conquistou. Porque se a gente começa a descartar o que a gente conquistou, a gente vai querer conquistar coisas novas para manter a sensação de conquista, de adrenalina, é uma potência. Quando a gente conquista algo, a gente se sente seguro, a gente se sente empoderado, a gente se sente capaz, a gente se sente até útil quando a gente está conquistando coisas. Mas quando a gente conquista e se acostuma, é como se aquela adrenalina baixasse e a gente precisa de uma nova conquista. Então a gente pode conquistar o mesmo homem todos os dias. A gente pode conquistar a mesma mulher todos os dias. A gente pode trazer o nosso brilho, o nosso valor, o nosso carinho, o nosso carisma, o nosso bom humor, a nossa leveza. E eu vou repetir isso muitas vezes. Tudo parte da nossa autoconfiança. O relacionamento começa a adoecer quando eu começo a achar que eu preciso mudar a mim mesmo para o outro me amar. O relacionamento começa a adoecer quando eu esqueço quem foi aquela pessoa para mim quando eu comecei a namorar, quando eu comecei a me apaixonar e quando eu decidi casar. Então, eu preciso resgatar esses momentos colocando um adubozinho dentro dessa relação. E começar a conversar mais. Conversar, não cobranças, mas conversar coisas do seu coração. Sabe uma coisa que aproxima muito? É conversar sobre coisas íntimas. E coisas íntimas não necessariamente voltado à sexualidade, mas também voltado à sexualidade. Coisas que são só suas, que você pode compartilhar com o outro. Por algum motivo, nosso cérebro, quando a gente conta segredo um pro outro, é como se a gente estivesse fazendo um pacto de amizade, de intimidade. Tanto que, se você perceber, quando você quer amizade com alguém, às vezes você vai e conta um segredo para alguém. Ou um segredo seu, ou um segredo de outra pessoa, que não é uma coisa muito ética. Mas muitas vezes a gente faz isso buscando dizer assim: olha, seja meu amigo porque eu estou confiando em você. Então a gente tem esse inconsciente de contar um segredo quando a gente quer a confiança de alguém. Então,
compartilhe isso, compartilhe alguns segredos que você se sente segura ou seguro de compartilhar. Converse sobre coisas suas, desabafe e pergunte o que você sente. Mas tenha discernimento com isso, sabe? Isso também tem que ter discernimento de como a gente traz a algumas questões. Para que o outro não se prenda, para que o outro não crie, em vez de algo positivo, algo negativo. Exemplo, eu vou contar que quando eu era pequena, eu fui machucada muito gravemente pelo meu pai ou pelo meu irmão. E aí aquilo pode gerar um conflito do seu companheiro, querer brigar com o seu pai ou com o seu irmão e criar uma relação meio que conflituosa. Já teve também um caso que o marido, ele contou para a esposa assim, num desabafo muito profundo, que em uma época da vida dele, ele não sabia se ele queria ser padre, porque ele achava que em algum momento ele não sabia se ele tinha tido atração por algum homem. Ele estava contando aquilo para ela. Esse é um caso de uma das sessões que não foi eu que fiz, nem é daqui do Brasil esse caso. E esse homem, ele estava contando para essa esposa com um desabafo muito profundo. Ele amava muito essa esposa, mas ele confiou tanto nela, tanto, que ele trouxe essa confidência. E depois disso, ela ficou transtornada e terminou a relação com ele. Ele ficou transtornado porque ele não sabia, ele amava muito ela, ele só tinha feito uma confissão. Então, às vezes, a gente leva muito à ponta de faca as coisas que o outro fala. Às vezes, a gente leva muito a sério a vida. E a gente poderia brincar mais e levar as coisas menos a sério. Às vezes, a gente se magoa com muita facilidade. Às vezes, a gente se fecha por nada e a gente interpreta as coisas com muita dor. E a gente podia viver com mais leveza e ouvir, escutar o outro mais com o coração do que com o ego, mais com o coração do que com a insegurança, do que com a mente, do que com as nossas... às vezes a gente escuta com o ouvido do trauma que aconteceu lá atrás, e então, em vez de a gente se abrir para uma nova experiência, a gente está sempre com o pé atrás. E se o outro der um vacilinho, a gente já pula para cima. Quando não existe reciprocidade, é muito difícil. Sim, Selminha, eu concordo plenamente com você. Mas a gente tem que entender por que a gente escolhe uma relação e mantém uma relação sem reciprocidade. Por que a gente se permite estar, às vezes, no casamento durante muitos anos sem ter retorno de volta? Porque a gente deve estar numa relação para amar e ser amado. É diferente de uma relação de filho, é diferente de uma relação de pai e mãe, é diferente de uma relação de amigo. O relacionamento de casal é um relacionamento que deve ter dois no casamento, não um só. O relacionamento de casamento que tem uma aliança, onde as duas pessoas utilizam essa aliança como um símbolo de você está em mim e eu estou em você e nós estamos juntos para construir amor. Mas se só um dá, quem é responsável por isso é a pessoa que está dando, porque eu continuo ali, dando, sem receber. E tudo bem, às vezes a gente aprendeu isso com os nossos pais, a gente pode ter aprendido isso com os nossos ancestrais ou de outros tempos, tudo bem, mas pensa bem. Se a gente está numa relação que a gente só doa e não recebe, isso está descompensado. A gente nem pode cobrar do outro, porque a gente está permitindo aquilo. Então, eu faria o quê? Eu sentaria com a pessoa e conversaria, olha, eu tô sentindo isso, eu tô sentindo dessa forma,
Eu gostaria de saber de você, como é pra você um casamento? O que você sente que é um casamento? Porque pode ser que pro outro esteja tudo bem. Pode ser que um casamento pra uma pessoa seja assim, olha, o casamento pra mim eu vou chegar em casa, eu quero minha comida feita, eu quero minha cama arrumada, eu quero uma mulher pra fazer amor e acabou. E depois eu vou pro trabalho e volto e acabou. E é isso que é pra mim casamento. Mas pro outro, o casamento pode ser conversa, olho no olho, carícias, toque, escuta, divertimento, risada, bate-papo, um filme coladinho. Pode ser uma coisa completamente diferente. Então eu preciso saber o que é casamento pro outro, o que é pra você casamento. Me conta, me fala, sem você dizer nada, me fala, o que é pra você essa relação? Então, para vocês estarem falando a mesma língua, porque às vezes você acha que tá tudo pesado pra você, que você tá carregando o peso do mundo, que tá tudo ruim, e pro outro tá tudo bem. Então a gente tem que dialogar. Às vezes as mulheres acham que os homens têm bola de cristal e que eles entendem o que a gente quer dizer. Não achem isso. A gente tem que falar com clareza o que a gente quer. O que é pra você sexo? Você tem que falar. Eu gosto que toque aqui, dessa forma, com essa intensidade, com essa velocidade, com essa leveza, com essa força, esse movimento, essa posição. Eu não gosto disso, eu gosto disso. Isso tem que ser conversado no casal. Se eu tenho vergonha do meu corpo e da sexualidade, como eu vou ter intimidade e melhorar a minha relação com o passar dos anos? Naturalmente vai ter um afastamento e não uma aproximação. Então, o que é casamento para você? Para mim, casamento é uma coisa maravilhosa. É uma companhia, é um parceiro, é um amante, é um amigo, é uma parte que está ali inteira, mas que caminhamos juntos com todas as coisas boas, com compartilhar de tudo que é bom. E o mais, uma das coisas importantes é lealdade, verdade e honestidade. Mas essa verdade não é só o outro contar o que está acontecendo. É a verdade sobre si mesmo. Se eu não estou feliz, eu tenho que conversar, eu tenho que trazer isso para a relação. Mas como eu trago? Eu não devo trazer de uma forma de cobrança, de falar, olha, isso aqui não tá bom, eu quero que mude isso, você tem que fazer isso, você tem que ser dessa forma para eu ficar feliz. Eu já ouvi isso no consultório, meu marido tem que mudar para eu estar feliz. Não, eu tenho que estar feliz, construir isso na minha vida, ser inteirinha feliz. E pra mim é dessa forma que funciona. Como funciona pra você? Sim, tudo isso está acontecendo comigo. Autopunição pode ser? Sim, Selma, a autopunição é um dos motivos, é uma das causas que nos mantém vivendo relacionamentos abusivos ou relacionamentos descompensados. Mas manter a autopunição, manter culpa, manter cobrança, manter e se, não vale a pena, gente. A gente veio aqui na Terra para ser feliz. E sabe, eu fico pensando assim, mesmo que seja um casamento mais estável do mundo, se essa pessoa decidir voar, fique firme no seu alto valor, na sua autoconfiança, numa palavrinha muito linda chamada aceitação. Aceitação não é você cruzar os braços e não fazer nada. Aceitação é você permitir o fluxo da felicidade mais elevada para todos. É você entender qual o caminho melhor e permitir esse caminho. Entende? Aceitação é uma ação, é um movimento.
é igual a paz. A pessoa pensa, a paz é uma coisa muito fácil, é você não fazer nada. O movimento da paz é muito mais desafiador do que o movimento da raiva. A raiva é só reação. A paz é uma construção que precisa de maturidade, que precisa de muitos valores internos para você viver a paz. Então a paz não é apenas você ficar sem ligar para nada. A verdadeira paz é uma construção muito profunda. É a mesma coisa da aceitação. As pessoas pensam que a aceitação é, olha, toma lá da cá, pode bater, pode fazer o que você quiser, eu aceito tudo. Isso não é aceitação. Isso é passividade. A aceitação é você entender que existe um fluxo maior e você poder entender esse fluxo e permitir o movimento do amor incondicional, da fonte divina, de algo muito maior do que o nosso ego, o nosso desejo e a nossa birra de querer que seja da nossa forma, é a gente entender o movimento e fazer da melhor forma esse movimento para a felicidade de todos dois. É desafiador às vezes ter aceitação, porque por muitas coisas, né? Porque às vezes a gente se magoa, porque às vezes a gente se sente traído, abandonado, rejeitado, desprezado, trocado, enfim. Mas tudo bem, esses sentimentos estão aí dentro. Podem ter tido histórias no passado, ou podem ter histórias no presente, ou até histórias no futuro. Mas o que eu preciso entender é, por que eu estou vivendo isso? Essa pergunta é tão oculta, é tão escondida essa resposta às vezes, que até eu, que trabalho com isso há mais de 10 anos e há 4 anos dentro do Theta Healing, intensamente buscando o subconsciente as respostas mais profundas, preciso pensar e parar e perguntar, opa Francine, pra que isso na sua vida? Esse sentimento ou de insegurança ou de qualquer coisa que seja, pra quê? Pra que você construiria uma relação ou um momento ou uma experiência de abandono, de rejeição, de traição, de seja lá o que for? Em uma época em que eu estava vivendo isso, a minha resposta eu vou compartilhar com vocês. A minha resposta foi, eu estava atraindo traições e muitas questões na minha vida para entender a minha força, entender que eu posso superar, entender que eu sou uma mulher forte, que eu posso confiar em mim, que eu posso encontrar o meu valor. E isso, gente, tá quase na raiz de todo mundo. Nós buscamos o nosso valor. Se a gente encontrar esse tal de alto valor verdadeiro, não é um valor que subjuga o outro, não é dizer assim, eu agora encontrei o meu valor e ninguém mais presta, eu sou melhor que todo mundo, você tem que fazer o que eu quero porque eu tenho valor. Não é esse valor. É um valor da alma, é um valor verdadeiro. Se todo mundo encontrar o seu valor verdadeiro e tiver seguro, a gente não vai mais se preocupar se nosso corpo está assim ou assado, se a gente tem isso a mais ou isso a menos. Se a gente realmente entender o nosso valor, a gente vai saber que a pessoa que vai estar com a gente vai ser a pessoa certa, que vai gostar daquele formato de corpo, daquele cabelo, daquele jeitinho mais extrovertido, mais introvertido, mais brincalhão, mais sério, mais menina, mais mulher, ou mais um homem mais divertido, ou mais sério, ou mais tímido, mais aberto. Então, a pessoa que você vai atrair para você deve ser a pessoa que você gostaria de estar do seu lado. Deve ser a pessoa que você escolheria se você pudesse escrever uma lista da pessoa exata para você. Quais seriam as características dessa pessoa? Então, é importante que a gente volte a construir o romance do começo do namoro. E para isso, a gente restaure o nosso valor. O valor, imagina, se a gente não tem valor,
Se a gente vai comprar alguma coisa, qual o valor disso aqui? A primeira coisa que a gente pergunta. Deixa eu ver se eu posso comprar. Qual o valor que isso tem? Ah, não tem valor nenhum. Mas como? Eu preciso saber o valor disso. Para ver se eu posso ter isso na minha vida ou não. Para ver se me interessa ou se não me interessa. A gente busca o valor das coisas o tempo todo. Mas a gente se perdeu do nosso próprio valor. Que é o primeiro valor de todos. Se eu me perdi do meu valor, eu perdi o parâmetro de qualquer outro valor. Eu fico meio perdido com os valores externos, mesmo que sejam valores financeiros. Valor do que é uma família, valor do que é um pai, uma mãe, um filho, um irmão. Eu posso ter perdido algo disso. E tudo bem, todo mundo perdeu algo disso. A questão é a gente restaurar. Eu não tenho isso completo dentro dos meus sistemas e eu estou restaurando. Eu já conquistei um monte de coisas nos meus sistemas em relação ao valor. Mas eu ainda tenho ajustes a fazer em relação ao valor em todos os sentidos. Um dos valores bem desafiadores para mim é valor financeiro mesmo. Agora já está muito melhor. Já digo até que isso pode estar 99%. Mas antes eu era assim. A pessoa falava pra mim, Fran, quanto que é a sua sessão? Eu já me ficava completamente constrangida em falar um valor de uma sessão. Porque eu achava que se eu estava fazendo aquilo por amor, eu estava me corrompendo cobrando. Porque eu achava sujo isso. E era o que eu achava. Então antes eu dizia o valor e eu já continuava dizendo assim, não, mas eu te cobro 50% disso. Antes da pessoa pedir, eu dava um batimento de 50%. Eu tive que fazer 4 cursos de abundância, de prosperidade e abundância, para liberar todas as crenças de escassez e entender que eu posso trazer o meu valor dentro do meu trabalho. E que isso também agrega o meu valor pessoal, de entender que é o meu tempo, o meu investimento, a minha energia que eu estou colocando ali. Então, restaurar o nosso valor organiza a nossa vida em todos os sentidos. Organiza até as nossas escolhas no dia a dia. Quem eu vou me relacionar, as minhas amizades, o meu sim, o meu não, o que eu vou doar, o que eu não vou doar para alguém, de roupa mesmo, de objetos. Não, isso aqui tem valor para mim, mas eu consigo doar e eu vou beneficiar as pessoas. Então, o nosso valor tem que ser restaurado. Os valores da humanidade tem que ser restaurado. E tá acontecendo uma coisa meio que engraçada agora nosso momento atual, que é a gente tá voltando para dentro de casa, tendo que estar com a nossa família, olhando para os outros, porque está se pedindo para que não se saia de casa. E eu não vou entrar nesse assunto aqui nessa live, mas é interessante que por trás de tanta coisa existe uma coisinha ali. Volte para dentro do seu lar, fique dentro do seu lar com a sua família e vá se divertir, vá brincar, vá cantar, vá fazer jogos. E eu tô ouvindo tudo isso, eu tô sentindo que tudo isso pode estar querendo nos dizer uma grande mudança de valor no mundo. A gente pode aproveitar esse momento para transformar ele numa coisa boa. A gente sempre pode aproveitar um momento de crise para crescer. A crise, se você pegar a palavra crise, C-R-I-E, e tirar o S e colocar no final da palavra, ela se transforma em crie-S, que é crie um cifrão, crie oportunidades. Toda crise é um grande momento para se criar oportunidades. Contar uma historinha para vocês que é assim, um dono de uma loja, vocês podem ser que vocês conheçam essa história. O dono de uma loja queria montar
uma loja nova no interior. E aí, esse dono mandou 2 vendedores e um não sabia do outro. Então, ele mandou um vendedor, depois o outro. Porque lá ninguém usa sapato. Então, nem adianta, a gente já tá falido antes de começar. Aí, o dono da loja falou, tudo bem. Deixou chegar o outro vendedor. O outro vendedor chegou, patrãozinho, estamos ricos, estamos feitos. Porque lá ninguém usa sapato, a gente vai vender sapato para todo mundo. É exatamente assim que as oportunidades são. Enquanto algumas pessoas encontram na mesma situação uma oportunidade de murchar, de desconstruir, outras pessoas estão buscando naquela oportunidade uma construção. Até mesmo num momento de crise na relação, um momento de que aconteceu alguma coisa não boa, uma mentira, uma traição, sei lá, alguma coisa ruim, uma explosão de um dos lados. Até isso, eu posso parar e dizer, vem cá, vamos resolver isso aqui? Vamos ver o que aconteceu com a gente? Vamos começar de novo? O que você quer? Você gostaria de começar de novo essa relação? O que você quer? Ah, eu quero isso. E você deve ouvir com todos os ouvidos abertos. Não só esses 2 aqui. Mas por quê? Porque a gente tem que escutar a verdade do outro, não o que a gente quer ouvir. E isso é uma das coisas muito importantes. Porque às vezes o outro não termina a relação por medo de terminar, por comodismo, por causa dos filhos, por causa dos bens materiais, por um monte de coisas, mas não por causa do amor. Às vezes o amor já acabou e as pessoas ficam enrolando ali. E aí, não, tudo bem, eu quero começar de novo, e às vezes não é verdade. Então é importante você escutar o outro. Olha aqui nos meus olhos e sinta com sinceridade a alma do outro e diga, tá tudo bem, eu só quero a verdade, porque você merece ser feliz. E eu também mereço ser feliz. Eu quero construir uma relação verdadeira. E se você não quiser, tudo bem. E tem que estar tudo bem mesmo, porque não tem outra coisa, entende? Não tem como a gente pegar o outro e amarrar assim, dizer, você vai ter que me amar, você vai ter que ser gentil, você vai ter que... Não tem como, porque é uma coisa que brota de dentro do coração. E aquilo que brota de dentro do coração tem que ser espontâneo. E mesmo que a gente force durante um tempo, chega um momento que não tem como forçar, aquilo vai explodir e a pessoa vai acabar sendo quem a pessoa é. E aí, toda hora tem conversa, toda hora tem briga, não, vamos começar tudo de novo. Então, escuta com verdade. E escuta você com verdade. Você realmente quer? Ah, eu realmente quero. Então, o que você pode refazer dentro disso? Porque às vezes a gente é muito implicante com o outro. Às vezes a gente quer que o outro traga todas as soluções, mas às vezes a gente é muito implicante. Às vezes a gente fica cutucando vara, como é? Onça com vara curta. Às vezes a gente fica ali com picuinha e fica, poxa, se, sabe, desenvolver valores. Coloca uma listinha. Coloca uma listinha com quais são as virtudes que você acha que iria ajudar você no seu relacionamento. Gentileza é uma das bem legais, seja gentil. Mimos, surpresas, pequenas ou grandes surpresas, é uma coisa que coloca uma pitada gostosa numa relação. Ok, coloca na sua lista. Sensualidade, intimidade, prazer, uma sexualidade gostosa, coloca na sua listinha. Se tem questões para resolver na sua sexualidade, procura uma terapia. Procura um profissional que possa te ajudar, porque é importante para você estar e conversa com seu companheiro, com sua companheira sobre isso. Não desista de você. Cuide da sua aparência.
Não é que isso seja a coisa mais importante do que os valores, mas também é importante. Cuide do seu corpo, cuide da sua aparência, cuide da sua saúde interna, da sua higiene. Cuide da sua boca, do seu hálito. Cuide do seu cheiro. Isso é importante, sim, isso é importante. Então são pequenas coisas que fazem com que o outro se sinta convidado a participar de você. E isso também significa que você está dizendo, venha, pode vir que eu estou aqui para você. Então é importante esses pequenos cuidados que muitas vezes, com o passar do tempo, a gente se desleixa. Aí a gente acorda e dorme sem escovar o dente, né? Muitas vezes, algumas pessoas. Então, tenha hábitos e costumes que você tinha quando você ia namorar. Quando no começo do namoro, que você se tomava um banho, ficava todo cheiroso, toda cheirosa, e ficava todo lindo, toda linda, colocava uma roupa gostosa pro outro, para você também. Continue fazendo isso. E você colocava uma música romântica ou alguma coisa legal e você montava um jantar romântico, fazia uma comida gostosa, fazia uma surpresinha. Continue fazendo isso. Volte a fazer os hábitos que você fazia quando vocês namoravam. Isso resgata a paixão. Isso resgata o amor. Faça algo diferente que faça com que a pessoa olhe e diga, nossa, que coisa gostosa, que coisa legal. E surpreenda. Surpreenda, a gente pode surpreender com pequenas coisas. Não precisa ser uma coisa gigante para surpreender. Uma vez, o que eu fiz? Uma coisa simples. Uma vez, meu amor chegou de viagem e eu coloquei um lençol branco, bem todo branco na cama, e eu peguei aquelas flores, aquelas girassóis amarelos. Eu não arranco mais essas flores assim, mas nessa época eu arranquei. E eu fiz um coração em toda a cama, assim, dessas rosas. Não todo preenchido, mas eu fiz assim um coração com essas flores na cama. E dentro do coração eu coloquei a letra P de Paulo e F de Francine. Foi um pequeno mimo que eu fiz. E a gente vai inventando coisinhas no dia a dia, de vez em quando a gente inventa uma coisinha. E pra dizer assim, olha, eu tô te vendo. Pequenas coisas. A gente tem hábitos de manter, desde o começo, a gente tem hábitos de manter alguns detalhes do nosso relacionamento. Por exemplo, toda vez que a gente sai de casa, que a gente chega em casa, a gente chama de beijo de porta. Toda vez que a gente vai sair, que a gente vai entrar, a gente se beija. Porque sabe, às vezes o casal passa tanto tempo e se esquece de se beijar. E o beijo é uma coisa muito importante. Não deixe de beijar. Mas não é só pitoquinho, não. Beije mesmo, com vontade. Porque isso estimula de novo a troca profunda de energia, a intimidade, a paixão, o desejo e a relação. Então a gente tem isso. Toda vez que a gente sai de casa, a gente dá um beijo. Toda vez que a gente volta para casa, a gente dá um beijo. Antes de entrar. E quando a gente sai, que a gente bate a porta. Então é um hábito que a gente construiu. Foi ele que trouxe isso pra gente. Eu acho isso muito legal. Toda vez que a gente tá juntinho, que a gente quer lembrar da importância um do outro, a gente pega as alianças e a gente faz assim. A gente bate a aliança na aliança do outro. Como se a gente estivesse brindando a nossa união. A gente tem esse hábito íntimo de fazer isso. Então a gente construiu pequenos hábitos que nos lembram da importância um do outro e da importância do nosso relacionamento. E isso vai fazendo com que fique cada vez mais gostoso. E cada vez que a gente para, de vez em quando a gente para e olha um pro outro. E no momento que a gente olha um pro outro, a gente vai lá dentro e dá um sorriso, como se tivesse assim, eu te vejo. E às vezes a gente chega a verbalizar, eu tô te vendo, eu te vejo. E sabe, é um momento que você sente que você se entregou ali naquele momento, só olhando pro outro.
E isso mantém a intimidade, isso mantém o romance, isso mantém a conexão, isso mantém crescendo a relação. E quando você vai repetindo isso, a confiança e a conexão entre vocês vai aumentando bastante. Com o passar do tempo, isso vai se transformando numa potência de segurança, de coisas positivas, de conexão. Então, além disso, quanto mais esse entrosamento existe e quanto mais relações sexuais existe dentro de um casal a partir do amor, mais existe troca de DNA. Vocês compartilham informações profundas, todos os tipos de informações que vocês imaginam. Informações psíquicas, emocionais, informações ancestrais, informações do seu corpo, tudo. Por isso que muitos casais que têm muitos e muitos anos começam a parecer-se em algum nível, assim, fisicamente mesmo, porque eles trocam DNA. Então, quanto mais você ter essa interação sexual e essa interação profunda de intimidade, mais vocês vão ficando unidos. Mas quando é uma sexualidade assim, ó, só pra ter um momento de relaxamento, a gente constrói o sexo para ter relaxamento, a gente tá desperdiçando um momento bem sagrado de construir coisas bem lindas e bem fortes na relação. O sexo dentro de uma relação, ele pode curar feridas profundas de muitas vidas. Um sexo com amor e carinho verdadeiro pode curar coisas muito profundas e pode trazer conexões espirituais muito lindas e sutis. Então, a gente às vezes usa a sexualidade de uma forma tão menos do que poderia, do que ela realmente é, sabe? E a gente tem tantos tabus ainda sobre sexo, a gente tem tantas questões, né, sobre sexualidade, e isso é um ponto a menos pra gente, porque a sexualidade, ela tá diretamente ligada ao nosso poder pessoal e à nossa capacidade de não se envergonhar de quem a gente é. A gente se envergonha do nosso corpo, a gente quer toda hora que ele mude, que ele tenha um defeito e que ele tem defeito, e a gente se desempodera, a gente sente vergonha de se desnudar na frente do outro, de estar nu mesmo, caminhando e conversando e ficando nu. E isso deveria acabar, principalmente com o nosso companheiro, com a nossa companheira, né, com o seu parceiro. A gente devia ter honra pelo nosso corpo do jeito que ele é e sentir que ele é mais do que suficiente para ter essa relação profunda e íntima de desejo, de cumplicidade, de lealdade, de verdade, de fidelidade. Porque a fidelidade não deveria ser por causa da química, né? Deveria ser algo da moral de dentro de nós. E assim eu aproveito também para dar uma pitada naquelas respostas que eu falei ontem sobre várias perguntas sobre é normal eu me interessar por outra pessoa quando eu estou num relacionamento estável, mesmo amando? É normal eu sentir desejo, atração por alguém? Pode ser bem comum isso acontecer, mas isso não significa que você tem que obedecer todos os instintos e desejos do seu ego. Porque o nosso ego, ele é como um macaquinho, ele vai pulando de galho em galho, mas a sua consciência, o seu discernimento é quem deve guiar as suas ações. Porque muitas vezes a gente tem, eu me magoei aqui com isso, fiquei com uma certa carência, e uma outra pessoa chega e é agradável comigo e me oferece um cortejo, um presente, e a gente simplesmente diz, tudo bem. Não, tudo bem não, olha, eu sou casada, eu não gostaria de estar recebendo esses presentes ou essa forma de falar comigo. E tudo bem pra você a gente entender que nós somos amigos e que eu sou casada e que eu quero continuar do jeito que eu estou?
Sabe? Não é ser grosso não, mas é ser verdadeiro. Porque quando a gente deixa pequenas brechas pra gente sentir aquele movimento da sensualidade, a gente não tá sendo verdadeiro e a gente não quer que o outro faça isso com a gente. Então a gente faz, mas a gente não quer que o outro faça. Então a gente está gerando uma incongruência. E essa incongruência enfraquece a nossa própria verdade. Se enfraquece a nossa verdade, enfraquece a nossa autoconfiança. Se enfraquece a nossa autoconfiança, enfraquece o nosso alto-valor. Se enfraquece o nosso alto-valor, enfraquece a nossa energia perante o outro. E se enfraquece a nossa energia, o nosso brilho, a nossa conexão com o outro vai se enfraquecer. Então, tudo é uma questão de consequência. Então, a gente tem consciência e maturidade para a gente poder fazer escolhas. E as escolhas têm consequências. Às vezes uma paixão, um encontro e uma sensação de paixão por uma pessoa fora do relacionamento pode ser uma coisa tão passageira que não vale a pena. Não vale. Aguenta isso, respira, deixa passar. E observa dentro da relação o que está permitindo essa brecha e dá uma atenção maior para sua parceira ou seu parceiro. Constrói mais romance, traz a sua energia para dentro da relação. O que são as nossas escolhas? Nós podemos encontrar vários parceiros de alma dentro de uma mesma vida. E não é porque você encontrou uma pessoa linda, interessante, inteligente, atraente, que você deve se relacionar. Entende? A gente tem que colocar nossa cabeça no lugar, porque você vai se relacionar pra quê? Você tem que saber pra que você quer se relacionar com alguém. O que você quer daquilo? E quais são as consequências daquilo? Isso chama-se autorresponsabilidade. A gente quer fazer as coisas para ter um momento de prazer, mas a gente não quer o retorno disso e a responsabilidade que isso gera. Mas não tem como. Eu lembrei aqui de uma charge de Tiririca. Tiririca, ele falou assim: eu queria fugir de mim, mas onde eu ia eu tava. Eu lembrei disso aqui agora e eu tive vontade de falar. O que significa isso? Significa que às vezes a gente é imaturo e a gente quer fugir da gente mesmo, a gente quer fugir das nossas próprias construções e não funciona, elas vão atrás da gente. Não funciona. Ser fiel ao que você é e ser verdadeiro com você é a melhor forma de você ser feliz, é a melhor forma de você encontrar o seu poder de novo, de você estar inteiro, com tranquilidade na sua cabeça, com paz no seu coração e com amor no seu relacionamento. Então, é uma escolha. Todos os dias escolher renovar a sua relação. Todos os dias escolher colocar uma pitada de amor, de paixão, de prazer, de intimidade, de renovação, de confiança, de lealdade, de conversa, de intimidade, de amizade. O seu relacionamento deve ser o seu melhor amigo, sabia? É loucura a gente pensar que o meu melhor amigo não pode ser o meu parceiro. Porque quem vai ser o meu melhor amigo? Quem deita na cama com você? Quem troca líquidos, fluidos, alma? Como assim o meu melhor amigo é outra pessoa? Não, gente. O nosso melhor amigo deve ser nosso companheiro. E isso é valor trocado, quando a gente acha que o melhor amigo deve ser o outro. A minha melhor amiga, meu melhor amigo é minha amiga, não é o meu companheiro, não. Meu melhor amigo é Paulo. A minha melhor amiga é ele também. E outra coisa, a gente não deve falar mal do nosso companheiro para os nossos amigos, amigas e para a nossa família. Porque senão a gente cria um campo energético de cisão com a nossa relação. Resolva entre vocês. Você pode pedir um conselho se tiver muita coisa acontecendo, mas é importante que se tiver muita coisa acontecendo, procure um conselho profissional para te ajudar de uma forma neutra e profissional. Porque quando a gente fala mal do nosso companheiro para alguém,
a gente está criando um campo de traição. No nosso subconsciente aquilo é traição. Eu tô falando mal de alguém que eu vou beijar, que eu vou deitar, que eu vou dizer que amo. Então isso cria uma sensação de eu tô sendo falso, eu tô dividido. Cria uma energia não muito boa. Então não faça isso. Converse, resolva o que precisa conversar. Transforme o seu companheiro no seu melhor amigo. E trabalhe as questões que surgirem com amor, com gentileza, com paciência, sem ser intolerante, sem ser intransigente, sem levar tudo à ponta de faca, mas se divirta, dê uma risada, dê um sorriso, divirta-se juntos, construa memórias positivas, tire fotos de momentos positivos e compartilhe um com o outro. Espalhe fotos de vocês felizes pela casa de vocês. E escolha construir todos os dias um relacionamento de valor. Coloque valor na sua relação e mantenha colocando valor na sua relação. E com muito carinho, vá trazendo isso para o outro, para que vocês construam isso juntos. Como acabar com a desconfiança? Não vai dar tempo de responder essa pergunta, mas é uma construção, sabe? É uma construção profunda e começa sempre pelo seu alto valor, pela confiança em você mesmo. Então eu agradeço a presença de todos vocês aqui, do fundo do coração. Eu agradeço o carinho que todos vocês, os feedbacks, adoro. Podem colocar feedbacks no direct, eu posto, reposto no stories. É muito gostoso e muito importante pra gente que faz esse trabalho, trazer feedbacks, vocês trazerem feedbacks. Então, gratidão do fundo do coração por todo esse trabalho que a gente está construindo junto. Gratidão. Uma linda noite para todos. Namastê. Fiquem com Deus.